Seu nome, por gentileza? Luiz Fernando Itaque Tavares da Cunha. Profissão? Agora sou advogado e conferencista. Data e local de nascimento? São Paulo, 27 de abril de 1930. Por qual instituição de direito Vossa Excelência formou-se? USP, Faculdade de Direito de São Paulo. Em que ano? 1954. Por que quis ser juiz? Eu era promotor de Justiça no Estado de São Paulo. E era promotor principalmente no Tribunal do Júri. Meu avô foi o presidente do Tribunal de São Paulo. Então eu tinha, na minha vida, um exemplo que me marcou muito. Dado o renome do meu avô, como um grande civilista, grande magistrado, e como eu era promotor no interior de São Paulo, eu vi a oportunidade de fazer concurso da capital da República. A convite de 2 desembargadores daqui que estavam passando férias na Estância de Água de São Pedro, de cuja comarca ele também era promotor. Então, os desembargadores Toscano Espínola, que presidiu o Tribunal do Distrito Federal, e o desembargador Frutuoso Vulcão, recém-nomeado desembargador Tanquito, me convidaram a fazer concurso aqui. Essa foi a razão pela qual eu optei fazer concurso da magistratura do Distrito Federal, porque me cortava, em grande parte, o percurso até a Desvenópolis. Se eu ficasse em São Paulo, eu teria que percorrer uma carreira dentro do Ministério Público e, para chegar à capital, demoraria mínimo 10 anos. Apenas para registro, o senhor pode falar o nome do seu avô? Desembargador Arthur César da Silva Itaque. Que, aliás, é o patrono da minha cadeira na Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Vossa Excelência iniciou sua carreira de magistrado no antigo Estado da Guanabara, em outubro de 1960, como juiz substituto. Pode nos fazer um breve relato sobre esse período de sua carreira profissional? O meu concurso demorou 1 ano e meio a 2 anos. Quando me inscrevi, aqui era a capital da República. Mas com essas alternativas, na ocasião, até históricas, as provas eram adiadas. Nós voltávamos para São Paulo. Eu e outro candidato, brilhante, que faleceu, o desembargador Geraldo Guerreiro. Então, quando o concurso foi concluído, nós já estávamos no estado da Guanabara, embora tivesse começado o concurso, quando o Rio era a capital da República. Tomamos posse em 1960, em setembro. O presidente era o desembargador Melo Pinho. E nessa fase de transição foi uma fase muito difícil, porque o Rio de Janeiro não tinha prática ainda de ser capital do Estado. Havia aqui um clima ainda de capital da República. E isso nos custou 3 ou 4 meses sem pagamento. Porque havia aquelas visitações todas, e o fato é que eu passei como substituto talvez 3 anos, aí fui promovido para a 9ª Vara Criminal, uma vara, na época, de grande responsabilidade, na qual fui antecedido por alguns grandes magistrados, como Dom Ponce de Palheiro, o Círiaco da Costa e Silva e Joaquim Didier Vinho. Fiquei na 9ª Vara Criminal num período muito difícil, porque era a época revolucionária. As varas criminais julgavam todos os IPMs e processos importantes até ser criada a Justiça Federal pelo artigo 2. Tive a ocasião de julgar processos de grande importância na época, que
foram realmente marcantes em minha vida, essa é a vida do Poder Judiciário desse Estado. Em 1968 ou 69, passei a ser convocado para o Tribunal de Alçada, ao qual fui promovido em 1972. E lá fiquei até vir como desembargador em 1983. E fiquei na magistratura mais 15 anos. Me aposentei antes da idade limite, cerca de 2 anos e pouco antes. E aí voltei a palestras, dando pareceres e deixei a cátedra da UERJ, na qual fui professor concursado na vaga do professor Afonso Arinos, e aí continuei a trabalhar, e estudar e produzir, já de outro setor mais ligado ao direito, para a minha profissão atual, de advogado. O senhor poderia mencionar alguns desses processos famosos em que você se atuou no período inicial da sua carreira? Como juiz, funcionei em processos muito importantes na ocasião, em diversas fases do processo. Funcionei no caso da Ilha Cruz. Funcionei em processos que eram réus criminosos na época, de grande repercussão, como Fernando C.O., Lúcio Flávio, Manuel Maristor, e numa época em que os criminosos do Rio eram notórios, mas, por incrível que pareça, tinham mais dignidade que os de hoje. Né? E este Paula Pinto. Mas, posteriormente, absorveu o primeiro IPM do Brasil, que foi o crime dos estudantes angolanos, estudantes portugueses de Angola, conspirariam contra o Salazar no Brasil, coisa que não havia pé nem cabeça. Foi um processo de grande repercussão, não houve nem recurso. E o segundo IPM que eu ia julgar, que também tem o mesmo destino que esse, é o da Leopoldina. Em virtude disso, foi criada a Justiça Federal para retirar dos estados a competência para julgar esses processos. E daí, por diante, julguei o caso famoso de Guilherme Fernandes, que havia insultado a memória do Marechal Castarona, morto no militar, mas tive que absolvê-lo porque a legislação da época impedia que o filho de imprensa entrasse como autor da ação em defesa do pai morto. A lei de imprensa da época retirara esta legitimidade, que depois veio a retirar. Esse processo foi muito comentado. Joguei casos contra famosos paranormais. Em suma, numa época conturbada da vida do país, grandes processos caíram na minha vara criminal e fiquei o último de uma geração, porque todos os meus colegas subiram para o Tribunal da Alçada ou para o Tribunal de Justiça, ou substitutos, tais como o desembargador da Assunção, da segunda vara criminal, Marcelino Ribeiro, da quarta vara criminal, Alcino Pires Falcão, da 24ª, Zé Roberto Vieira de Castro, da 25ª vara criminal. E quando passei para o Tribunal da Alçada, optei por uma Câmara Civil, para a qual vinha me preparando há algum tempo, porque o juiz deve sempre preocupar-se em atuar numa esfera que não aquela que ele usualmente se exercita. E foi para o Tribunal da Alçada em câmaras civis muito importantes, com juízes do alto gabarito, Clédio Pimentel, Sampaio Lacerda, o próprio Pontes de Maria. E aí fiquei até que fui para uma Câmara Criminal, com a fusão
estados. Reservou-se o tribunal como antigo Estado Unido. Eu conhecia muito pouca gente do antigo Estado Unido naquela ocasião. Para ficar no ambiente mais conhecido, voltei então para as câmaras cíveis e o Tribunal da Alçada Civil. Já que o senhor mencionou, eu ainda tenho uma pergunta sobre o júri, mas já que o senhor mencionou o Tribunal de Alçada, o que pensa da fusão dos graus de instância que levou à extinção dos tribunais de alçada aqui no Rio de Janeiro? Completamente inconstitucional. O nosso Luiz César, aqui eu digo muito carinho e admiração, foi um presidente muito atuante do Tribunal da Alçada. E a fusão aqui foi totalmente contrária à Constituição do Estado, que prevê que o Tribunal de Alçada ele foi extinto aqui por lei ordinária. O que é um absurdo. Em São Paulo, foi-se mais além, porque mandaram uma emenda à Assembleia Legislativa, que aprovou a emenda. Só que essa emenda não teve a iniciativa do Poder Judiciário. E o Supremo Tribunal derrubou isso. Como derrubou a pretensão de Minas se criar o Tribunal de Alçada, Paraná, o único estado do Brasil, praticamente, que se viu alçada, foi o estado do Rio de Janeiro, onde os tribunais de alçada tinham um papel relevantíssimo. No Tribunal de Alçada, Vossa Excelência foi eleito vice-presidente em 1973. Como foi sua gestão frente àquele tribunal? A gestão demorou um ano, porque eu estava pré-vivo, ainda desembargador. Mas foi um ano muito fecundo, porque eu procurei reorganizar o serviço de distribuição, que me parecia um tanto quanto crapuloso. E permaneci um ano, era um tribunal de alçada, no qual eu guardo a maior saudade, tenho melhores recordações, e que realmente assinalou muito a minha vida, o gabarito dos colegas que conviveu comigo naquele tribunal. Antes que o período acabe se distanciando muito, o senhor havia mencionado muito ao passar, gostaria que você se dedicasse um pouco mais, se detivesse um pouco mais à questão da fusão dos antigos estados da Guanabara e Rio de Janeiro. Em sua opinião, o que representou essa fusão para a magistratura do estado do Rio de Janeiro? Essa fusão, porque eu fui catedrático de direito constitucional. Então, essa matéria me interessou muito. E eu cheguei à conclusão que, com razão aqueles sustentavam que, mesmo no regime de exceção que vivíamos, esta fusão obedeceu mais a critérios políticos do que a critérios jurídicos. Porque qual era a intenção? Como o eleitorado do Estado do Rio Antigo era mais conservador, mais cauteloso, o eleitorado carioca era um eleitorado muito emotivo, ele vota por influências circunstanciais, procurou-se, então, fazer uma compensação, que não deu certo. Acho que a fusão foi muito benéfica para o Estado do Rio Antigo, porque a economia prosperou bastante. Nós tivemos a vantagem de ter aqui colegas de grande gabarito, né, moral e intelectual. Então, a minha crítica foi o modus com que foi feita essa fusão. Você nessa relembrou um período de exceção que o Brasil viveu, principalmente nos períodos de 73 a 79. Esse período que é considerado um dos piores momentos da história recente do país, principalmente no que diz respeito aos chamados direitos e garantias individuais. Como magistrado, de certa forma, Vossa Excelência já respondeu, mas como magistrado, Vossa Excelência vivenciou esse período de nossa história, chamado regime de exceção. Foi um período difícil,
porque a garantia da magistratura foram suspensas e outras garantias constitucionais foram suspensas. Os juízes foram cassados injustamente, não é? Como o Joaquim Dias, como o Carlos Haroldo Porto Carreiro de Miranda, não é? Então, evidentemente, lutávamos contra esse período de exceção. E depois tinha uma coisa: essas cassações não eram produtos de reflexão, de pesquisas, às vezes eram vinganças pessoais. Não é? Muitos políticos foram cassados por vinganças pessoais. Evidentemente, acusações contra o Porto Carreiro, que era um homem admirável. Não sei se conheceu o Otávio Vicente. Era professor de economia política, livre docente internacional de direito, autor de livros importantíssimos. Né? E eu tive a honra, quando me voltou à magistratura, de receber no Tribunal de Alçada. Evidentemente que, em período de exceção, todos nós sofremos perigo do alfanje do facciosismo em cima de nossas cabeças. Eu, várias vezes, tive ameaçado de ser caçado, inclusive quando absolvi o jornalista Hélio Fernandes, um crime de grande repercussão, um crime contra a honra. Mas, é como diz um poeta, ao juiz não importa a posteridade, importa a sua consciência. O julgamento dos póstumos, por ele pouco interessa. Nós julgamos no momento histórico, nós julgamos numa época. Se se tem nas mãos a rosa da consciência, não interessa nada. Não interessa o julgamento do futuro, ou do presente, até de pessoas que não compreendem isso. Pegando o gancho que Vossa Excelência está se referindo, como pensa que deve ser a relação entre o Poder Judiciário e a opinião pública? O Poder Judiciário não deve cortejar a opinião pública, mas ela deve estar informada do que é a função do Poder Judiciário. O juiz não pode ser retórico a ponto de querer ser simpático à opinião pública, soltando réus, não aplicando a lei por atitudes, digamos assim, meramente sentimentais. A opinião pública tem que ver no juiz uma solidez para poder confiar nele. De modo que a relação deve ser muito estreita, porque os juízes também integram a opinião pública. Com relação à mídia, como Vossa Excelência pensa que deve ser a relação entre o Poder Judiciário e a mídia? Uma relação amigável, mas sem muitos holofotes. Porque o juiz não precisa de holofotes, não precisa aparecer em televisão, não precisa julgar na frente de câmeras de televisão. Eu acho que o juiz tem que ser discreto, ele tem que ser reservado. Ele não é um artista. Ele é um artista ao aplicar o direito, no bom sentido. Mas ele não é um homem que atua no palco. Ele tem que ser discreto perante a mídia, tem que ser seguro e preciso. Em 1984, Vossa Excelência seria promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Pode nos dar um breve relato de sua passagem por aquela corte? Foi uma passagem muito enaltecedora em minha vida. Porque eu havia entrado em lista de promoção 2 vezes por merecimento. E o então governador sistematicamente não me promovia, sob a alegação de que em alguns de meus livros eu apresentava algumas tendências contrárias então ao que ele pensava.
chegaram ao ponto de mandarem livros meus com textos sublinhados para ele. E então, quando chegou a minha vez por antiguidade, houve uma coisa rara. O tribunal até então sempre tinha promoções com restrição, nunca era unânime. E a minha indicação foi unânime por antiguidade. Apesar de eu ter um desembargador que era um desafeto gratuito, por motivos particulares. Até ele botou em mim. Entrei no Tribunal de Justiça, na quarta Câmara Civil, onde fiquei até o final, e recebi do cara um legado enorme, cerca de 500 processos em que o meu antecessor havia falecido. Estava gravemente doente. E o outro que o substituiu ficou apenas 3 meses no cargo, porque estava para completar a idade limite. Recebi, então, um espólio enorme, 500 processos. Combinou-se, então, na minha Câmara, que eu não receberia processo de distribuição nova até julho. E, resultado disso tudo, que naquele ano eu combati o recorde do Tribunal de Justiça. Julguei cerca de quase 800 processos. Coisa que não repetiria, obviamente, em anos posteriores, mas sempre mantendo uma alta média de julgamentos, dado o meu sistema de trabalho, né, que era sempre não acumular processos em casa. Fui vice-presidente do Tribunal de Justiça, um período e meio, porque fui eleito para completar um mandato tampão, depois fui reeleito vice-presidente, me ofereceram candidatar a presidente. Eu não quis, nem a corregedora. São cargos muito espinhosos que, verdadeiramente, não se daria bem por esses cargos. Pertenci à direção da revista Jurisprudência do Tribunal de Justiça, que eu trouxe para a atual editora. Fui diretor da biblioteca do Tribunal de Justiça, organizei serviço da biblioteca. Tive companheiros importantíssimos na minha vida como desembargador, que coincidiu com a minha carreira universitária, né, e durante largo período, de modo que, evidentemente, com o término da minha carreira judiciária, motivado exatamente pelo meu protesto contra a extinção ilegal dos tribunais constitucionais. É evidente. Vocês se lembram do meu pronunciamento? Se eu demonstrei constitucionalmente a impossibilidade disso, fazendo uma história da evolução do Brasil, das constituições estaduais do Tribunal de Alçada, eu não poderia ficar no tribunal e desrespeitar nem ouvir a Constituição do Estado. Como continua desrespeitando. A Constituição consagra da comunidade alçada. Não existe. Só uma emenda constitucional por iniciativa do Poder Judiciário, que chegou a ser até formulada, sanaria este indício da extinção. Vamos fazer um pequeno intervalo. Não, fica à vontade. Perdão, podemos. Vossa Excelência chegou a ser elogiado pela sua atuação nas eleições ocorridas em 1970. O que pensa da existência de uma justiça eleitoral? Em 1970, houve uma situação sui generis. Decidiu-se que as mesas receptoras seriam, ao mesmo tempo, apuradoras. Eu adverti o presidente do TRE, meu querido amigo, o brilhante escritor, além do jurista, perigo dessa inovação, porque era necessário um preparo
um preparo técnico dessas juntas para se tornarem receptoras e apuradoras. Isso me colocou numa posição contrária ao TRE, porque a moção do presidente foi aprovada. E, na verdade, o que se viu foi um tremendo fracasso das apurações. Tiveram que ser recontadas N urnas, né, porque aqueles escrutinadores não sabiam apurar. A lei eleitoral é uma legislação muito flutuante e muito específica. E você perguntou uma coisa que eu vou responder. Quando eu tive a honra de ter inaugurado uma sala do TRE com meu nome, na gestão do desembargador André Scott, nem sei se a placa existe lá, mas eu fui à inauguração, uma placa em homenagem ao Celso Pontinelli na sala dos advogados e a mim na sala dos magistrados. Eu disse isso. No Brasil, a justiça eleitoral no Brasil tinha que ser uma justiça técnica, especializada, porque é um direito eleitoral, é um dos mais difíceis ramos do direito constitucional, dada a complexidade da matéria eleitoral, que é jurídica, matemática e sociológica. Então, na minha opinião, deveria haver um tribunal eleitoral especializado nessa matéria. Porque não se pode, de repente, transformar um magistrado, no momento do quinto que entra para ser juiz do TRE, que não tem aquele preparo técnico para essas questões, participarem de processos eleitorais complicados. Porque a infraestrutura também é precária às vezes. Nós tínhamos colegas nossos ali, que presidentes do Tribunal Eleitoral, que tiveram que fazer situações deficientes. Essa é a minha opinião. Devia ser o Tribunal Eleitoral composto de juízes especializados. O que pensa Vossa Excelência das propostas de controle externo do Poder Judiciário? Eu penso o seguinte: todo poder no Brasil controla outro pela Constituição. A alegação de que um poder, um trancho órgão poderia fiscalizar o Poder Judiciário é uma coisa muito metafísica. Quem iria controlar o Poder Judiciário? Ex-réus, ex-testemunhas, pessoas que têm uma diferença com o Poder Judiciário? Como escolher estes homens? Mas, de qualquer maneira, como em outros países, a Itália, a França, em que os seis da magistratura, ecleticamente formados, seria uma boa ideia. Mas no Brasil há uma coisa importante que é o seguinte: diz a Constituição Federal, nenhuma lesão do direito individual pode ser subtraído ao Poder Judiciário. Então, se este órgão controlador lesar um direito de um juiz, a quem ele vai recorrer? Ao próprio Poder Judiciário. O poder controlado ali seria controlador do órgão que o controla. Eu acho um órgão de controle seria bem-vindo, se bem escolhido, por magistrados, professores de direito, de alta competência, membros do Ministério Público, grande representatividade, advogados eminentes. Nessa situação, sim. A partir da experiência que Vossa Excelência possui no Tribunal do Júri, qual a sua opinião sobre a existência do júri? Eu fui promotor do Tribunal do Júri em São Paulo e aqui presidi 2 tribunais. O segundo e o primeiro. Eu sou contra o Tribunal do Júri. Sempre fui. Por quê? Eu acho que a não ser em casos excepcionais, não se faz a devida justiça. O jurado é um juiz de fato. Eles julgam por emoções, por sentimentos, eles não julgam com a razão. E isso pode ter consequências muito perigosas
para o prestígio do Poder Judiciário, uma vez que a opinião pública não sabe que o jurado não é um juiz, ele é um juiz ocasional. Embora a Constituição do Estado diga que pega o Poder Judiciário também os tribunais do júri, né? Só o juiz presidente que pertence ao Poder Judiciário. Mas ele, ali, a influência dele, nesse aspecto, não é muito grande. Eu sou contra o Tribunal do Júri porque acho que ele já cumpriu a sua missão histórica no mundo. Há vários países que não têm Tribunal do Júri. Né? E o próprio júri americano, o júri inglês, é diferente do nosso. É completamente diferente do nosso. Lá são 12 jurados, aqui são 7. Lá tem 2 júris, o júri de acusação e o júri provavelmente feito. O júri de acusação, o grande júri, composto de 24 pessoas, decide se o processo vai ou não para o tribunal do júri, composto de 12. Então, no Brasil, influi muito o clientelismo, a retórica. Vou dar um exemplo para você, como nem nos Estados Unidos funciona devidamente. Foi absolvido o J. Simpson, que matou a mulher cruelmente, né? E foi absolvido pelo tribunal. Depois, possivelmente, ele ficou arruinado, teve que pagar indenizações altíssimas. Mas, evidentemente, demonstrou-se a culpa dele, né? Ele era um homicida, sem dúvida alguma. Isso não faz jus à justiça, não faz jus ao direito nem à justiça. Vossa Excelência, além de magistrado, é autor de artigos, livros jurídicos importantes, como, por exemplo, Teoria do Estado, os pressupostos da ação política, Critério de valor, entre outros. Como foi essa experiência em sua carreira profissional? Eu comecei a minha carreira literária em Portugal, digamos assim, quase que paralelamente à minha carreira judiciária, a carreira jurídica. Porque já como advogado trabalhista, que fui no começo da minha vida, eu já produzia em outros setores, mas tive muito cuidado não misturar uma coisa com a outra. Ou seja, o Brasil não é um país de preconceitos. Aqui, na terceira vara civil, na qual eu exerci a judicatura substituindo o titular, foi a juiz, o grande poeta Raimundo Correia. E este homem, que foi um grande poeta, ele ocultava o fato de ser juiz. E um dia perguntaram: o senhor é o poeta Raimundo Correia? Ele disse: não sou eu, não. Eu vou confiar isso, cara. E não só ele. O senador Luiz Delfino, grande poeta também, médico, grande repercussão, também negava que ele fosse o poeta Luiz Delfino. Porque o preconceito que havia no Brasil contra intelectuais, por incrível que pareça, ainda perdura. Então, poderiam dizer que eu, como professor de direito, ou como magistrado, era um bom literato. E como literato, seria um bom jurista. Então, eu separei as carreiras. Recebi 2 prêmios da Academia Brasileira de Letras. Recebi o prêmio Pontes de Miranda, pelo meu livro Teoria do Estado. Tenho mais 2 prêmios literários, sem que isso tivesse, de maneira alguma, interferido em minha vida profissional. Devo dizer que o magistrado que mais prêmios teve da Academia Brasileira de Letras, em primeiro lugar, foi o desembargador Diocleciano Martins de Oliveira, autor dessas estátuas que enfeitam o nosso tribunal, e que tirou 3 prêmios da Academia Brasileira de Letras. Era romancista, era poeta, crítico, jurista, escultor, pintor, era um homem admirável, um autor do Renascimento. E nós tivemos exemplo aqui no tribunal de intelectuais que, ao mesmo tempo, juristas, que eram escritores intelectuais, como Ademar Tavares, que foi presidente do tribunal, da Academia Brasileira de Letras.
e outros, né, que tivemos aqui, que exerciam as duas carreiras ao mesmo tempo, sem que uma interferisse na outra. Eu procurei sempre evitar que uma coisa fosse usar em benefício da outra, exatamente para combater esse preconceito que havia contra o intelectual. Gostaria de saber um pouco mais da sua experiência como conferencista. Vossa Excelência participou de inúmeros congressos, fóruns, cursos jurídicos, dos quais, inclusive, destacamos a palestra Influências Recíprocas do Constitucionalismo Português e Brasileiro, realizada no Tribunal de Justiça em 87, e a Construção Político-Jurídica do Estado Brasileiro, palestra essa proferida no evento patrocinado pela ANOREG, a Associação dos Notários. Enfim, como se dá para Vossa Excelência a sua atuação como congressista, conferencista no Brasil? É uma forma de eu manifestar a minha opinião e de, ao mesmo tempo, exercitar a minha vocação de professor. O Tribunal do Júri, como promotor, deu-me eloquência. E o magistério me deu uma disciplina de exposição. Acho que usei no congresso, participei agora em domingo, há poucos meses atrás, de domingo, foi uma forma de diálogo em alto nível. E sempre defendendo pontos de vista pessoais. Nunca fiz uma palestra, uma conferência, ou escrevi algo que não fosse, até certo ponto, autobiográfico. Nunca deixando de transmitir minhas convicções. O que pensa Vossa Excelência sobre a existência de uma justiça militar? Eu acho necessário. Porque o que acontece é o seguinte, em virtude do período de exceção, generalizou-se a prevenção contra a justiça militar. E ela foi, por incrível que pareça, uma das trincheiras da democracia durante o regime de exceção. O primeiro habeas corpus preventivo foi dado no Brasil. Não se falava em primeira liminar em habeas corpus, não se falava nisso até então, foi dada pelo Tribunal Militar. Então, se não me engano, numa ordem impetrada por Arnoldo Valder. Então, evidentemente, esses juízes militares, de per si, é uma demonstração de independência. É possível ser um ministro do Tribunal Militar e um jurista. Depende da escolha que se fizer. Nós tivemos nele grandes juristas, como o nosso Jorge Alberto Romero, que foi presidente do Tribunal da Alçada aqui, e docente de processo penal tradicional do direito, foi ministro do Tribunal Militar, mesmo aqui, e outros. De modo que crimes militares têm que ser julgados por ser especializado também, mas que conheça o direito penal militar, que é um direito especial, mas imbricado na teoria geral do direito penal. Então depende da escolha, mas eu acho que a justiça militar é uma justiça altamente competente e necessária para julgar os crimes militares. Porque nós, se fôssemos julgar esses crimes, também ficaríamos às vezes, sob a mesma suspeita que eles ficaram. No Brasil, o mal do Brasil é se fazer tudo como revanche e nunca como preparo do futuro. A função brasileira não é um caminho para o futuro, é uma resposta ao passado. Isso não se faz. Uma Constituição que já tem 38 emendas e 6 de revisão, 44 em pouco mais de 10 anos,
Isso não é uma Constituição, é um brinquedo. Isso é verdade. De modo que chega de demagogia, de retórica e de bomocismo, essa é a verdade. Há que se pensar no sistema militar especializado. Como também queria se extinguir do novo trabalho. Absurdo. Não se pode retrogradar. Então aí está a sua resposta. Terminando, tenho aqui uma pergunta que diz respeito à sua participação como membro do órgão especial, Sim. onde Vossa Excelência se notabilizou pela defesa de seus pontos de vista, muitas vezes até contrária a votos de relatores, etc. Como foi sua passagem pelo órgão especial? Uma passagem admirável. Eu entrei no tribunal e saí com outro, porque quando eu entrei no Tribunal de Justiça, o tribunal tinha luminares. Alguns ainda continuam, já em fim de carreira. Mas, de repente, você vê que todo um processo de deliberação jurisprudencial é todo modificado pela troca de julgadores. Então, aquilo que foi discutido durante horas e horas e horas pode cair por terra em minutos. Isso realmente é uma coisa exaustiva e incompreensível. Sempre procurei julgar no órgão especial, que é um órgão que julga matéria civil, administrativa e criminal, defendendo as minhas convicções. Houve julgamento simples, inclusive do INSS, que durou 10 dias ou quase isso, e outros julgamentos seríssimos. Acho que aqueles anos de órgão especial foram anos de aprendizado contínuo, porque quanto mais você medita sobre a lei, você mais ela descobre. Né? Nunca julguei sem que tivesse na minha frente 10 ou 12 códigos para não ser surpreendido, com alegações de última hora. Procurei estudar os processos que o relator revisou com meticulosidade necessária e na verdade, encontro nisso tudo, nas vezes, não muitas que teriam sido, um ponto de coerência. Isso que recorda que um querido colega do Tribunal do Estado, que era filólogo, um grande espírito, um grande coração, que eu vou omitir o nome dele, um dia perguntando ele na Câmara de Tribunal do Estado, mas Vossa Excelência se baseia em quê para dar este voto de absolvição? Ele disse, uma jurisprudência volumosa. Eu falei, de quem? Isso é minha. Que vou reunir em 10 volumes de votos vencidos. Disse ele. A magistratura fluminense da atualidade tem como suas características a presença majoritária de juízes muito jovens. O que pensa Vossa Excelência da pouca idade da magistratura de hoje? Quando meu avô foi desembargador, o juiz era muito velho. Chegava ao seu tribunal, ele chegou ao tribunal bem mais velho do que eu. Ele se aposentou em 1940 com 69 anos. Ele foi ao Tribunal de São Paulo em 1971. Ele veio para o tribunal 10 anos menos do que ele. A magistratura, evidentemente, vem se remoçando. O que é preciso é conciliar juventude e preparo. Não se pode, só para preencher cargos vários, aprovar-se assodadamente. Eu fui promotor, eu fui delegado de polícia com 25 anos, São Paulo promotor com 26. E fui juiz com 29. Então, é preciso que a juventude esteja aliada
a qualidades intelectuais e éticas. Não é a idade que dá a ninguém cultura, nem inteligência e nem ética. Encerrando a nossa entrevista, Vossa Excelência poderia narrar algum episódio particularmente marcante em sua carreira de magistrado? Posso. Vou levar dois. Certa ocasião, na vara criminal, foi preso um famoso assaltante mascarado de Botafogo que usava um gorro de meio, ameaçava com armas as vítimas. E ele era companheiro de uma ex-aeromoça que ficaria em inveja num desastre aéreo. E era o enfermeiro dela. Por exemplo, em flagrante, eu ia interrogá-lo. E havia uma certa lamúria geral para que eu o soltasse, porque ele era enfermeiro dessa aeromoça. No dia do interrogatório dele, quem entrou empurrando o carro dela na minha vara criminal? Um colega da 8ª vara criminal que faleceu ontem, o Dr. Eliezer Alcântara. Tinha piedade dessa situação dela, veio mostrar solidariedade, mas a ela e não a ele, evidentemente. Mas óbvio que ele não podia soltar aquele homem, porque mais do que o interesse dela, estava o interesse da sociedade. Eu o condenei. Quando ele saiu da prisão, após o prazo profissional, ele compareceu à minha vara e trouxe um presente feito na prisão e disse: o senhor me corrigiu, se eu tivesse sido solto naquela época, eu não teria me regenerado. E mais um episódio. Na vara criminal, naqueles processos terríveis, um dia chego na minha vara, havia um despacho de macumba com velas em W. O promotor da minha vara era um grande representante do Ministério Público, falecido há alguns anos, Wilson Campelo, notável pela sua dignidade profissional, pelo cuidado que quis dar aos processos. Então eu disse para ele: Wilson, não se sabe se esse W significa o íntegro Wilson, nem a entidade vai ter certeza. E para terminar, mais um caso. Numa vara criminal, num desses processos de IPM, os famosos na época acusaram o promotor de dedo duro. Acusaram o Ministério Público de dedo duro. Ele bateu na mesa. Tanta força que realmente fraturou o dedo. Teve no dia seguinte, compareceu com o dedo engessado. Ele disse: você vai assim, está com o dedo duro. Excelência, deixem os nossos microfones em aberto. Se você quiser completar, corrigir alguma informação mencionada, nossos microfones estão abertos para Vossa Excelência. Eu quero dizer o seguinte, que eu fico muito feliz de ver, dirigindo esse setor do museu, o pagador Luiz César, que poucos sabem que é um historiador também, professor de história e um homem de cultura, e além disso um grande ser humano. E foi, consequentemente, um grande prazer, um grande honra, eu acompanhei isso aqui para dar meu depoimento, porque realmente eu participei de uma fase importante do judiciário desse Estado. Muito obrigado. Excelência, sempre ao terminarmos as nossas entrevistas, perguntamos ao nosso entrevistado se ele permite que o seu depoimento passe a fazer parte do acervo do Museu da Justiça. Claro, sem dúvida. Muito obrigado.